boa noite a todos. Nós estamos finalizando hoje acho que nós conseguimos finalizar o capítulo 9, Jesus e Alegria. Oi, Fernanda, muito bem-vinda. Então, finalizando hoje o capítulo 9 do livro Jesus e Atualidade. O título do capítulo é Jesus e Alegria. Hoje nós vamos fazer a última parte. Vamos lá para a nossa apresentação. Lembrar o que nós já fizemos. Então, hoje é 4 de novembro do ano de 2020. Nós já estudamos muitas coisas nesse capítulo. Esse capítulo foi dividido pela benfeitora Joana de Ângeles em 4 partes. A primeira, onde ela traz a ideia da tristeza como uma doença da alma. Na segunda parte, já que tristeza era uma doença, ela apresenta a alegria como um remédio salutar. A terceira parte, ela nos apresenta episódios e todo o trabalho, todo o apostolado do Mestre Jesus como uma ode à alegria. Ela nos diz que somente uma vez Jesus se vestiu de tristeza, mas que todo o ministério dele foi um ministério de júbilo. E hoje nós vamos fazer a quarta parte, que são os conselhos da mentora com base naquilo que ela desenvolveu. Como eu já disse, eu vou ler, né, algum resumo, mas algumas coisas eu já falei. Mas essa enfermidade, que é a tristeza, segundo a mentora, tem 2 fatores principais que podem ocasionar essa tristeza profunda, que são as nossas reminiscências de passado ou perturbações espirituais. Mas quando o indivíduo leva essa alegria como remédio, não se permite cair na tristeza, ele torna-se o seu próprio psicoterapeuta. Então, por isso é importante entender a tristeza, para que nós possamos levar alegria onde há tristeza, e assim a gente vai se transformando, ou seja, nos tornando o nosso próprio psicoterapeuta. Quando nos baseamos em Jesus como nosso modelo e guia, Jesus nos apresenta a alegria como uma forma de viver, porque Jesus foi alegre, e essa alegria está no trabalho realizado, ou seja, no cumprimento do dever. E assim, a mentora terminou a parte 3 dizendo que se nós nos entregamos à tristeza, nós somos responsáveis por ela. Alguém está entrando, eu vou interromper e já venho. Oi, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Então, fizemos aí um recordar é viver. E vamos ler imediatamente quais são os conselhos que a mentora nos dará. Ela diz o seguinte, para nós, né? Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Então, essas são as palavras de Joana. E aí eu fui buscar onde, né, Jesus diz lá nos evangelhos, onde é que ele diz isso, para que a gente deva se alegrar, porque o reino de Deus é chegado. Então está lá em Mateus, uma parte no capítulo 3 de Mateus, que Jesus diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E lá em Mateus, 2 capítulos adiante, Mateus 5, ele diz novamente, né? Ele diz novamente, não, ele diz primeiro para a gente se arrepender que o reino dos céus é chegado. E aí em 5 que ele vai dizer, alegrai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, Joana junta essas duas falas do mestre para dizer que o mestre disse que nós devíamos nos alegrar, porque o reino é chegado. Mas onde está esse reino? Em que lugar está esse reino? Ensinou-nos Jesus que o reino está dentro de nós mesmos. Então é por isso que esse reino, a conquista desse reino, tem muito a ver com esse desenvolvimento da alegria em nós. Porque se está dentro de nós, necessitando de ser descoberto, então cabe a nós entender os motivos da tristeza que nos abala e trabalhar para que onde houver essa tristeza, que a gente possa levar alegria. Porque a alegria, ela não é aí só, né, falando que a gente já conversou, mas juntando as coisas que já foram faladas, porque a alegria, ela não depende de fatores externos, mas sim de fatores internos. Eu queria falar uma coisa, mas eu acho que eu vou ter que falar depois do seu Márcio, que eu queria responder uma coisa para o seu Márcio. Eu já respondi, mas eu acho que eu vou falar mesmo ele não estando aqui, que foi ele que disse, né? Mas depois ele assiste. Vocês se lembram que o seu Márcio comentou alguma coisa assim, que o nome do capítulo era Jesus e Alegria, mas que mentora falava muito de tristeza. E aí, só para recordar, eu perguntei a ele, e depois eu fui pesquisar mais, por isso que eu estou trazendo isso de volta. Qual era o nome do livro? Que o livro é Jesus e Atualidade. Então, provavelmente, a mentora entende que ela deve trazer os problemas da humanidade atual, identificar isso para levar um tratamento psicológico adequado. E aí o que eu queria acrescentar, isso foi dito lá, né, o que eu queria acrescentar, que eu fui realmente, eu me lembro, que eu até falei que ela começa com Jesus e Atualidade e termina com Psicologia da Gratidão, né? E aí eu fui ler lá na Psicologia da Gratidão, é por isso que eu estou trazendo, né? E eu queria compartilhar com vocês. E eu acho que é aquilo mesmo, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Então, a ideia da mentora é que ela comece em Jesus e Atualidade. Ela vai trazer Jesus. Tem um outro livro que é a Psicologia do Evangelho, não lembro exatamente o nome, mas que ela vai falar da Psicologia do Evangelho, que ela vai trazer assim, o livro todo, Jesus de novo. São nesses dois. Mas aí, quando ela traz Jesus para a atualidade, e particularmente no caso da tristeza, mas para todos os 20 temas que ela trabalha nesse livro, o que acontece? Esse livro aqui, esse livrinho que nós estamos vendo, ele vai abordar uma série de coisas do ponto de vista mais simples. Então, ao longo de toda a série psicológica, ela vai abrir esses temas. Então, no caso específico, foi a pergunta do seu Márcio sobre a tristeza, é que aqui, nós, enquanto humanidade, nós temos essa enfermidade. Nós temos na alma ainda essa enfermidade, queiramos ou não. Nós não conseguimos ser felizes no sentido de uma felicidade completa, não é verdade? Porque é aquilo que a gente falou, ora, a gente tem momentos de alegria. Isso a gente tem, né? Mas assim, vocês já perceberam que às vezes quando a gente está bem, acontece uma coisinha e a gente cai de novo, né? Então é por isso que ela começa assim. Só que lá em Psicologia da Gratidão, ela vai voltar com o tema, já entendendo que nós passamos por uma trajetória de conhecer a gente mesmo. Então, nesse livrinho Jesus e Atualidade, o que ela quer? Ela quer que a gente reconheça que realmente a gente tem tristeza. É isso que ela quer. Ela está mostrando as mazelas. E aí ela vai dar uma pitada, que é justamente nessa parte 4, do que nós podemos fazer para combater esse mal em nós. Mas lá na Psicologia da Gratidão, ou seja, depois que a gente fizer toda essa trajetória, nós vamos ver que lá
aí sim ela vai falar da alegria, que é a alegria de ser grato a tudo que temos, porque nós já temos mais do que merecemos, que já é bênção de Deus, por isso ser grato. Bom, gente, falei bastante, é isso. Alguém gostaria de comentar, de falar, de perguntar? Sobre Jesus, que é uma ordem que Jesus está nos dando, né? Só lembrado que eu li. Alegrai-vos. A gente não se diz cristão, não é? É ou não é? O que é ser cristão? É seguir Jesus, né? E Jesus está mandando, ele está dizendo, alegrai-vos. Em nenhum momento ele está pedindo para a gente ser triste, para a gente buscar motivos de tristeza, porque isso nos aproximaria do céu, de forma nenhuma. E eu queria saber o que vocês acham disso. É isso mesmo? O Evangelho nos ensina que nós devemos buscar a alegria? Boa noite, Andréia. Achei bem bacana você trazer essa questão desse último livro, né? Porque faz bastante sentido a gente pensar em reconhecer a tristeza que a gente experimenta ainda em alguns momentos, para a gente perceber também como lidar com isso, né? Porque quando a gente pensa em alegria, pode ser que a gente pense em ter motivos, ter alguma situação ali, normalmente externa, né? Alguma coisa que vai trazer essa alegria para a gente. E aí fala, né, que o reino dos céus está dentro de nós. Da mesma forma que eu acredito que a alegria tem que partir do nosso interior também. E quando Jesus nos dá essa ordem, né, para a gente nos alegrar, certamente é essa busca da gente despertar em nós a alegria. Porque eu acredito naquela frase que fala, tudo muda quando a gente muda. Então, de acordo com com a minha perspectiva, eu vou ver uma realidade, né? Se eu busco motivos para estar alegre, eu vou conseguir ver tudo ao meu redor de uma forma diferente. Então, se a gente reconhece a tristeza, outro ponto que eu acho bacana é que nos faz perceber, nos faz é, experimentar a realidade mais próxima do que a gente tem mesmo. Então, seria muito poético dizer, né, falar somente da alegria para gente que ainda experimenta momentos de tristeza. E às vezes a gente passa por boas temporadas de tristeza por não saber lidar com isso. Então, esse capítulo parece que a mentora traz para a gente esse desafio do autoconhecimento, de se perceber a nossa fragilidade com a tristeza, com as recaídas que a gente tem, mas com as ferramentas ali e com a referência das palavras do mestre para a gente se alegrar, né? Então, é uma trajetória, mas o primeiro passo é a gente se reconhecer que ainda não somos alegres. A gente sabe que a felicidade ainda não é desse mundo, é essa felicidade plena. E eu pensava que a alegria, por ser algo menos intenso que a felicidade, eu achava que a gente já era alegre, né? E esse capítulo me fez perceber quanto que a gente precisa trabalhar e se esforçar por deixar a tristeza, os momentos de tristeza, né? E assim, o primeiro passo é reconhecer, se conhecer e se esforçar para ser mais alegre, né? E por consequência, a gente vai irradiar alegria também. É o que São Francisco de Assis fala, né? Por onde houver tristeza, que eu levo alegria. Só posso levar aquilo que eu tenho. Então, primeiro despertar em nós, né? Isso mesmo, Eduardo. É isso aí. Seja bem-vindo, seu Márcio. Então é isso, né? Boa noite. Então é isso, né? A gente entende que a gente precisa falar das mazelas para a gente reconhecer essas mazelas em nós, né? Como conclusão. Vamos ler mais um pouquinho o que ela vai dizer. Ela não disse aqui, ó, que o reino está dentro de nós e que ele aguarda para ser descoberto e habitado por nós? Ele disse isso, né? Aí ela vai começar a falar. Chegou, está falando para nós, chegou até onde estás. Por quê? Porque nós estamos aqui agora, neste momento,
tudo que a gente passou na vida, momentos tristes, momentos felizes, que é a nossa reflexão que a gente vai conversar já já, nos trouxe até aqui, fez de nós o que nós somos. Por mais desafiador que tenha sido o sofrimento, ele nos moldou, né? Então, nós chegamos até aqui. Olha o que ela vai falar. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção. Na direção do quê? Do reino. Então, ela está dizendo para nós que nós estamos num portal, na beira. Nós precisamos dar o passo na direção de adentrar esse reino. Olha lá. Então, dá o teu passo, ou seja, tem a ver com o seu querer. Você quer? Porque ela falou muitas vezes, se quiser ser triste, é responsabilidade sua, não foi isso que ela falou na leitura, né? Mas se quiser sair dessa tristeza, você pode. Então ela está dizendo assim, esse reino dos céus que vai te trazer felicidade está aí na tua frente, mas você precisa querer adentrá-lo. Então, ela dá o teu passo em sua direção, penetra-o, ou seja, entra nesse reino, permita-se ser feliz. Aqui, no caso, eu tenho uma reflexão, muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, vão pensando aí, a gente se sente culpado de ser feliz, porque a gente olha no entorno e a gente vê sofrimento, a gente vê maldade, e às vezes a gente está tão bem, e eu não sei se isso acontece com vocês, a gente se sente culpado de estar bem, tá vendo? Então, o que ela está dizendo pra gente? Não sinta culpa. Entre nesse reino, permita-se ser alegre, penetre esse reino, deixa-te por esse reino preencher. Alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta, ou seja, a alegria não vem da estagnação, de ficar tocando harpa, sem fazer nada ao lado de Deus, não. A alegria vem da luta, do trabalho. Então, alegra-te, você está lutando, vai ter luta, mas você pode ser alegre na luta. É isso aqui a gente vai falar depois, mas a parte acabou agora, tá vendo? Eu falei que era rápida, né? Então agora nós vamos só conversar, depois refletir, para não precisar começar o outro, né? Mas eu acho que dá muito pano para manga aqui, e eu queria já colocar isso para vocês. O que vocês acham disso? Porque eu tenho situações que eu percebo isso, que a gente percebe que a gente está muito bem, que você está. Tem épocas da vida que a gente se sente muito bem. Só que aí você olha no entorno, você vê as coisas. Eu vou falar desse momento atual. Tem hora que eu não tô tão bem, mas tem hora que eu tô bem em casa, assim, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, nossa, mas tem gente assim, psicologicamente assado, financeiramente assim. Será que eu posso estar bem? Eu estou trabalhando de casa, né? Apesar de sentir falta do contato com as pessoas, e ter um pouquinho mais de trabalho do que se eu fosse presencialmente, mas tem certas situações que o fato de eu estar trabalhando a partir de casa, eu fico contente, eu falo, nossa, eu não preciso sair, eu posso fazer daqui. Então, assim, aí às vezes eu fico me sentindo culpada. Será que eu tinha que estar bem? Pensando assim que poderia ficar assim, que isso tá bom. Deu para entender? A gente ainda tem esse conflito, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente quer ficar bem, quer se alegrar, a gente está num mundo em que a tristeza invade a nossa casa. Você liga a TV, você ouve umas coisas, você conversa com alguém, você vê. Então parece que a tristeza do mundo quer nos invadir. Então, o que a Joana, na minha reflexão, vocês vejam o que vocês acham, se vocês concordam, na minha reflexão, que ela está falando para a gente não se sentir culpado de se sentir bem, de se sentir feliz. O que vocês acham disso? Vocês se sentem, às vezes, assim? André, acho bacana porque eu concordo com você dessa mudança de perspectiva, assim, não sei, a sensação que dá quando a gente está dentro de casa, a gente olha para fora e vê tudo diferente, né? Você deu exemplo de pandemia, está dentro de casa. Nos 2 meses que eu fiquei com a minha família por conta da pandemia, de isolamento, a gente não ligou a televisão, ficou mais em oração, que já é de costume nosso mesmo, ter um dia na semana para fazer o evangelho,
E por conta da pandemia, a gente buscou se refletir mais, né? Buscou estudar mais. E com isso a gente estava até melhor do que antes da pandemia, por conta da frequência das orações, das reflexões ali, a família toda unida, não podia sair para trabalhar, trabalhava de casa. Então a gente estava muito bem, e até feliz por estar junto, né? Então foi nos 2 primeiros meses da pandemia. E quando a gente começou a olhar para fora, para ver as pessoas ao nosso redor, todo mundo desesperado, todo mundo com medo, aquela tristeza por perdas ali, que às vezes nem tinha chegado na família da pessoa, mas já ficava aquela tensão. Então, eu concordo muito com isso. A gente está acostumado com aquela vibração de tranquilidade, de alegria, e acaba sendo uma conquista própria nossa, porque a gente está sintonizado naquilo que faz bem, a gente está buscando o melhor. Tem os momentos ali que a gente tem as recaídas, tem as dificuldades, que a gente não vigia tanto quanto deveria, mas a maior parte do tempo é essa tranquilidade. E quando a gente olha ao redor, as pessoas não estão buscando as mesmas coisas, estão absorvendo informação negativa, tende a estar triste, né? Então parece aquele descaso, parece que a gente não está se importando, que a gente está subestimando o problema externo, mas é mais uma prova de que a alegria é uma conquista interior. Né? E quando fala em se acostumar, eu penso também que a gente, igual você falou, esse sentimento de culpa que pode vir para a gente, talvez venha também, que eu já experimentei em algumas situações, no sentido de quando a gente tenta estar num patamar melhor do que antes. Então, às vezes acontece comigo e eu fico refletindo, principalmente agora, porque tem uma frase que fala assim que a zona de conforto é o lugar mais desconfortável que existe, porque a gente fica ali e não percebe que está ao redor. Então, quando a gente almeja algo melhor, seja em sentido material, ou seja qualquer outro aspecto, seja espiritual, por exemplo, pelo que eu tenho visto, igual a Anete falou naquela palestra dela, que a gente fica numa frequência de vibração e intermediária. Às vezes a gente oscila para cima ou às vezes para baixo, né? Com mais frequência para baixo, no caso da tristeza. E eu estava refletindo esses dias, eu tenho algumas ambições, né? Por exemplo, propriamente falando da felicidade, da alegria, e às vezes parece que é errado para a gente. Por exemplo, às vezes eu penso em comprar um veículo. E aí eu vejo um veículo muito simples ali, eu falo, nossa, esse aqui dá até vergonha de andar, né? Importando com a opinião do outro. Então, isso é quando eu penso em regredir ou estar abaixo. Da mesma forma, eu me surpreendi quando eu estava olhando. Eu estava sonhando com um veículo bem acima, assim, da média que eu estou acostumado a conviver, das pessoas ao meu redor, daquilo que seria o normal para mim. E eu estava percebendo que eu estava me bloqueando, no caso do veículo especificamente, porque eu ficava imaginando o que as pessoas vão pensar de mim. Nossa, Eduardo ganhou no Mega Sena, o que o Eduardo arrumou? Ele devia ajudar a família dele. Então, da mesma forma, eu imagino que seja também para a gente mudar o comportamento, porque a gente fica preso às opiniões, preso a que o outro vai pensar da gente, né? Todo mundo tá triste, eu tenho que ficar triste também, né? Parece que a gente tem que se manter ali. E quando eu fico muito alegre, nossa, que o pessoal fala, parece que tem coisa errada, né? Tava bom demais para ser verdade, porque parece que a gente tá fadado à tristeza. E talvez seja uma zona de conforto que a gente tá, de manter com as mesmas coisas. Não quer dizer que tá ruim, mas quer dizer que pode ser melhor. E nesses dois pontos, acho que a gente tem que se desbloquear, se desligar da opinião dos outros, para a gente tomar as nossas próprias conclusões daquilo que é melhor para a gente, se permitir experimentar também. Né? E o Evangelho e esse estudo que a mentora nos proporciona, nos faz refletir e questionar, igual ela deixa claro agora, né, nessa última leitura que você fez, para a gente se permitir conectar com essa alegria. Embora a gente não esteja acostumado, é normal que a gente vá para uma etapa acima, que a gente vá para um degrau acima, conforme o nosso merecimento, né? E a nossa busca. Permitir-se, exatamente. Essa é a palavra. A gente tem que se permitir um monte de coisa. Aqui nós estamos falando da alegria. Mas como é que a gente vai saber, igual quando eu ensino para os meus filhos aqui, tem hora que você vai, mãe é assim, né? Você cozinha uma coisa, aí eles olham para aquela coisa, nunca comeram, e falam, eu não gosto. Aí eu não deixo, eu falo, não, você tem que experimentar. Como você vai saber que você gosta ou não gosta só de olhar? E eu acho que nós somos essas crianças birrentas. Às vezes a vida apresenta
Um jiló para nós. Porque eu, gente, nunca tinha experimentado jiló. Porque eu não gostava. Não gostava, não gostava, não gostava. Aí um dia eu resolvi comer jiló, mas eu resolvi comer jiló da maneira pior possível, um jiló de um jeito que ficou muito amargo. Aí pronto, aí acabou o que aconteceu. Fixou, não gosto de jiló. Enfim, foi muitos anos até que um dia uma pessoa insistiu tanto, que aqui vocês fazem muito jiló frito, né? E eu comi, adorei. Hoje eu faço aqui. Então, tá vendo? Eu não estava me permitindo aquilo. E eu tô falando de comida, mas isso serve para alegria, né? E eu tenho uma pergunta, assim, para vocês, aí, principalmente para os mais quietinhos, se sentirem à vontade para responder. Vocês realmente querem ser felizes? De verdade? Quem quer ser feliz aí? Ó, vocês não abrem nem a câmera para ver vocês, tá vendo? Só o Fernando levantou. Se vocês levantaram a mão, eu nem vi. Quer ser feliz, Fernando? De verdade. Ah, muito bem. Agora sim, gente. Mais conexão. Mãozinha levantada. Eu tô com as duas, ó. Eu quero ser duas vezes mais feliz, né? Então, nós queremos. A questão é, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que nós estamos fazendo por onde construir essa felicidade? Por isso, seu Márcio, que a gente precisou falar da tristeza. Porque às vezes fica assim, vocês já viram aquelas... geralmente em desenho animado, sabe que aparece? Que eles amarram uma âncora, uma pedra, assim, no pé da pessoa. Para mim, a tristeza, me vem essa imagem, aquela pedra. Parece que a gente tá assim, com aquela pedra, aí a gente nada, e aquela pedra puxa. Aí vem, acontece uma coisa, aquela pedra puxa, a tristeza nos puxando. Só que nós precisamos ser mais fortes. Certo? Que bom que vocês levantaram a mão, viu? Eu fico feliz que vocês querem, que querer já é o primeiro passo. Então, quando a tristeza bater, gente, nós já temos um antídoto. É isso que eu quero fixar aqui nesse último encontro que nós estamos fazendo sobre Jesus e alegria. Como o seu Márcio falou bastante semana passada, né? Sobre isso. Porque a tristeza, ela vai chegar, os momentos. E nós também, lembra que a gente tem que se permitir? Então, aí, se a tristeza chegar, eu tenho que falar, não, mas eu não posso ficar triste. Tá errado, vocês concordam, gente? A solução é sempre o caminho do meio. O que Jesus nos trouxe de lição no Getsemane? Ele ficou triste. Então, é normal ficar triste. Nós vamos ficar tristes, porque nós estamos encarnados na Terra. Nós vamos ter situações que vão fugir da nossa, mas o querer ser feliz tem que ser mais forte, porque tem pessoas que pegam esses momentos tristes e fica naquela situação, lembra da depressão, como é que chama? Quando você está embaixo, permanece embaixo. Então, qual a diferença de uma tristeza para uma depressão? É o tempo que ela permanece com você. Então, quanto tempo você vai se permitir ficar triste? Eu acho que eu estou usando as palavras do seu Márcio, que ele falou isso na semana passada, para resgatar. Então, quando eu afirmo que eu quero ser feliz e que agora eu já reconheço a tristeza, não é isso que a Joana nos ensinou? Reconhecer essa tristeza, entender que essa tristeza pode ter motivos tão arraigados que não está no nosso consciente. Isso ficou claro para vocês, gente, da fala dela? Às vezes o que nós percebemos, aconteceu uma situação, às vezes é uma situação tão boba, gente, bobíssima, e a gente se permite cultivar aquela tristeza. Aquilo está só na situação? Não, aquilo está lá no inconsciente e fica reverberando com algo que você tem. Então, saber disso já é uma vacina, um antídoto para que a gente combata essa tristeza. Então, por isso que eu perguntei se vocês querem. Porque tem pessoas que não querem, vocês sabiam disso? Por conta de tudo isso, se sente culpado de ser feliz, acha que não merece, enfim. Tem uma série de coisas. Então, nós precisamos, a partir de hoje, fazer essa decisão. Ser
feliz. O mestre mandou, não foi isso que o mestre mandou? Alegrai-vos. Então, essa decisão de ser feliz. Depois, com essa decisão, na consciência, tá vendo o que nós estamos fazendo, gente? Você quer falar, né, Valquíria? Fala, depois continua. Pode continuar. Não, deixa eu aproveitar que você quer falar, pode falar. É que ser feliz dá trabalho. Ser culpado e ser vítima é bem mais fácil para a gente. Trabalho, ser feliz, você tem que desvincular dessa culpa que a gente carrega, né? Então, você tem que exercitar a felicidade, tem que sair da zona de conforto, tem que dar o primeiro passo. Então, dá trabalho, mas é muito compensador você ter esse estado, né, de felicidade, nem tanta exaltação, mas uma felicidade mais tranquila. É muito compensador, mas é uma busca incessante, uma avaliação constante dos sentimentos, ter uma mente mais tranquila, para ter essa busca e não se sentir culpado. A felicidade é para todos nós, né? Nós viemos para ser felizes. Quando a gente está bem, está feliz, a gente vibra melhor, todos que estão perto ficam bem, uma planta fica melhor, um animal, outras pessoas. Então, é o caminho, mas a gente tem que buscar a felicidade, eu acho, o tempo todo está alerta para isso. Exatamente, dá trabalho. Por quê? Porque a alegria vem do dever cumprido, não é verdade? Nós não estamos falando da alegria efêmera. Ah, comprei um carro. Não que isso não nos dê alegria, vai dar, mas é efêmero, porque se eu comprei o carro, fico feliz, me roubam um carro, e aí? Não dependeu de mim, né? Mas quando eu busco essa felicidade permanente, Valquíria, é verdade, é a alegria do dever cumprido. Eu tenho uma pergunta para vocês em relação a Joana. Lembra que eu falei do desencarne dela, da Joana de Cusa? Vocês lembram disso? Como é que ela desencarnou no circo romano, junto com o filho dela, foi queimada viva, né? E aí eu escuto as pílulas do Evangelho, sabe? E a de hoje, gente, parece que o Ricardo sabia do nosso tema. Ele não falou de alegria, mas assim, cabe com tudo que eu tinha pensado hoje trazer para vocês. Porque eu não sei se vocês ouvem, se vocês já ouviram de hoje. O Ronaldo, eu sei que ouve. Não sei se mais alguém se ouviu de hoje, Ronaldo. Ainda não. Ele fala assim. Ah, não, tudo bem. É que se você tivesse ouvido, você me ajudava a falar. Mas, enfim, o que ele vai dizer? Ele vai falar assim: você quer ganhar ou perder? Aí a pessoa fala, pensa, né? Eu pensei, eu quero ganhar, sempre gosto de ganhar. Quem, né? Aí ele vai falar assim, que às vezes perder algo é bom. Perder algo deveria ser um motivo da gente comemorar, porque quando você perde, você sai da sua zona de conforto, você é instigado a fazer diferente. Oi, Eliana, quer falar? A fazer diferente, não é? Até ele dá o exemplo do filho, você ouviu, Eliana? A recomeçar, né? Isso, de um outro jeito. Que é a perda no sentido de aprendizado, né? Você perdeu, mas você aprendeu algo. Então, esse trabalho, Valquíria, para mim, por isso que eu resgatei a pílula, é isso, de ser feliz, de buscar alegria, é esse trabalho da gente entender que tudo tem motivo de alegria nos ganhos e nas perdas, que vai ser a nossa reflexão, né? De hoje. É isso, gente? Mais alguém? Então, eu vou colocar a reflexão para gente, que eu acho que vocês já pensaram durante a semana, mas eu vou ler aqui de novo, para a gente poder conversar. Olha só, reflexão da semana. Pense em um momento de profunda tristeza. Então, não é uma tristezinha, não, uma coisa que realmente te abalou na sua vida. Essa situação pode ser vista com alegria hoje, ou seja,
Será que o tempo pode mudar a perspectiva de tristeza ou alegria? Alguém gostaria de falar primeiro? Eu começo? Como é que vocês querem fazer? Todo mundo quietinho? Acho que vai ter que ser eu mesmo, né? Como sempre, né? Vocês ficam esperando dar minha cara para bater primeiro, né? Tudo bem, vamos lá. Foi um pouco difícil para mim pensar nesse tema. Na verdade, eu tive diversas situações na vida em que eu tive esses momentos de tristeza. Aí tive que escolher um, na verdade, eu ainda estou entre dois, e vou fazer decisão agora, né? Ou vou contar os dois, vamos ver como é que flui aqui. Eu acho que o maior baque, assim, que eu levei, eu não gosto de chamar de perda, mas de ausência física, que foi quando minha mãe teve um AVC, e ela ficou 15 dias na UTI, e aqueles dias foram, assim, os momentos na minha vida até agora, né? Eu acredito que pior que isso, de perder, não perder, mas de passar por esse processo com a mãe da gente, talvez seja com os filhos. Então, pretendo não passar. E, enfim, então eu me lembrei desse momento, e você falou assim, mas e agora? Você está feliz que sua mãe morreu? Não, aí é isso que eu quero contar para vocês. Eu acompanhei o quadro dela, sabe? A piora física e tudo mais. E os médicos dizendo, vai ficar com essas... Porque no começo a gente tinha a esperança de que o desencarne não aconteceria, sabe? Porque ela não foi assim, ela ficou mal e foi melhorando. Ela foi melhor e foi piorando, entendeu? O quadro dela foi se complicando. Eu agradeço a Deus agora os motivos de alegria, que eu vou falar sobre esse episódio. Eu agradeço a Deus porque Deus nos preparou, nos deu 15 dias para a gente ir, não sei se é a melhor palavra, mas ir se adaptando com a ideia. Eu acho que teria sido muito pior se fosse uma coisa de repente. E foi piorando, e vai ficar essa sequela, e minha mãe era uma pessoa muito ativa, e se ela não desencarnasse, ela ia ficar com muitas sequelas, ela não ia sair da cama, enfim. E o tempo passou, isso já se vão 17 anos, vai fazer 17 agora esse mês, e hoje, como é que eu enxergo isso? Eu sinto saudade, eu sinto falta, mas a situação que levou a esse ataque que minha mãe teve, que foi de cunho emocional, hoje eu consigo entender isso, para ela e para a família como um todo, se aquilo não acontece, as coisas podiam ter piorado muito, entende? Então eu acho que para ela, a situação dela teria ficado muito pior com ela na Terra do que ela desencarnada. Então é por isso que esse momento é um momento que me trouxe muita tristeza, mas eu consigo enxergar hoje os desígnios de Deus, que foi a melhor possibilidade para resolver a situação do que se ela tivesse permanecido, entende? Porque isso fez com que algumas pessoas da minha família, os filhos, enfim, resolvessem tomar conta da própria vida, assumir responsabilidade, coisa que estava degringolando, sabe? E essa situação chamou muitos de nós à realidade. E a segunda coisa que eu queria falar, já que eu falei que eu ia tomar a decisão na hora, que é a outra, que eu acho que tem uma felicidade mais evidente, uma alegria mais evidente, é o seguinte, não sei se já pensaram nisso, eu fiquei pensando que teve uma situação de relacionamento amoroso, em que houve o fim de um relacionamento e eu fiquei muito triste, muito mesmo.
E hoje eu sou muito alegre por esse fim, porque por causa desse fim eu encontrei meu marido. Então eu acho que esse é muito evidente, assim, que naquele momento foi triste, eu não queria ter passado, porque eu não queria ter terminado o relacionamento, enfim, e tem essa questão toda nossa do orgulho, hoje eu sei disso, né? Mas foi bom, foi muito bom, porque com aquele rompimento eu consegui encontrar a pessoa que eu tinha que estar hoje, né? Então eu acho que isso para mim foi uma tristeza profunda durante um ano que se transformou numa alegria no presente. Bom, gente, fiz minha parte. Agora é com vocês. Nossa, Andréia, obrigada por compartilhar com a gente. Ué, para mim eu entendo aqui como uma terapia. Eu venho aberta, gente. E assim, a gente percebe como é possível transformar, olha para você ver, né? Dois sentimentos de profunda tristeza em alegria. Hoje você carrega isso com alegria, né? Essa questão da tua família, da sua mãe, foi muito parecida com a minha família e com o meu pai. Quando ele faleceu, foi a mesma situação. E hoje eu vejo também que se ele não tivesse ido, a situação que ficaria, talvez não teria tanta estrutura. E a gente sabe que ele está desencarnado, não está aqui, mas ele pode, às vezes, ajudar mais do que se ele estivesse aqui ocupado com o trabalho dele, em colocar o alimento na mesa, né, para não ter filhos. E quando ele desencarnou, a família teve que se virar. E eu também tenho isso, nunca foi um motivo de tristeza, a não ser nos 2 anos, né? Eu também tive depressão, tudo, quando ele faleceu. Mas passou 2 anos, eu sentia muito mais a presença dele do que quando ele estava encarnado. E aí, então, com a deixa aí sua, né? Meu momento de tristeza foi quando ele faleceu, e a alegria veio e muita alegria, né, de ter essa presença dele há 30 anos já. Então, tá vendo? Eu agradeço também por você compartilhar. André, é interessante, né, esse conceito de o que você quer ganhar, o que você quer, se você quer ganhar ou perder. Ouvindo tudo isso no final, você chega, pelo menos para mim, a minha conclusão é que assim, né, é uma balança, tem que ter equilíbrio, né, porque no primeiro momento você pode ganhar sua mãe de volta, né, e perder uma certa liberdade e outras coisas. Isso é bom ou ruim? Então, não existe bom e não existe ruim. Existe o momento que você está vivendo e ali você vai tirar suas conclusões. Lá na frente, talvez você mude de opinião, né? Mas é muito interessante isso. Essa é uma perguntinha muito legal para qualquer rodinha, viu? Você jogar uma perguntinha dessa, você vai criar uma situação bem interessante. Mas eu acho exatamente isso. No fundo, você fica sempre naquela dúvida, você fala, né, não é dúvida. Você tem que ir em encontro, como diz, né, tá até aqui, dar o passo em direção da alegria. Se a alegria que você está procurando, dá um passo com relação à alegria com o que está te acontecendo. Se você está num momento mais triste, você vai dar um passo com relação à tristeza. Mas o importante é que vamos buscar a alegria, né? Esse momento. Mas é isso daí. Vamos buscar alegria sempre, né? Se permitir sentir a tristeza, mas não permitir ficar na tristeza, né? Como até no capítulo, quando estava no Getsemane, né? A questão do Getsemane, quando diz aqui o texto, né? Que ele cultivou a alegria da esperança, né? Quer dizer, a alegria tem esperança, né? Não é momentânea. Vá que vai chegar num ponto interessante. Não é aquela coisa momentânea. Se você for, existe esperança. Então, o ter esperança
aí te dá mais força. Senão, se é aquela coisa momentânea, você acaba deixando de lado, aí cai no que a Valquíria falou num primeiro momento, né? Que é aquele comodismo, né? Você fala, não vou sair da minha zona de... Porque depois não vai dar em nada mesmo. Mas você tem que cultivar essa esperança, né? Que vai ter dias melhores, né? Nós estamos em aprendizado, né? Então, eu acho que é por aí. Muito bem. Alguém mais? Não? Eu também não tenho, assim, uma tristeza significativa, né, para poder compartilhar, mas a minha maior dificuldade é umas pequenas tristezas, né, que eu já experimentei, sim, e todas eu vejo que a maior parte delas foi por, não escolha minha, mas não escolha consciente, né, mas talvez por não estar policiando, talvez por falta de autoconhecimento. Então, cada dia que passa eu consigo olhar com mais clareza para as situações. E mesmo assim, experimento tristeza frequentemente, né? Eu acho normal e acho que o propósito é a gente aprender a sair o mais rápido possível, igual o Márcio falou, né? Ter o tempo ali de despertar, examinar o porquê. É igual uma goteira, né? A gente tem que buscar encontrar o problema, porque se a gente só colocar o balde quando chover, sempre vai estar ali enfrentando tristeza. Agora, se a gente olha onde está o problema, sobe no telhado, resolve, né? A gente não vai experimentar tristeza pelo mesmo motivo. Então, o estudo me ajuda muito e eu penso que se a gente olhar para trás, igual vocês deram exemplos, a gente vai perceber que toda tristeza hoje, a maioria delas, talvez algumas a gente não consegue ver com tanta clareza assim, essa tristeza foi necessária para a gente se alegrar hoje com o aprendizado, né? Com essa transformação. Então, se a gente olhar nesse raciocínio, tudo que a gente experimenta que nos deixa triste hoje, talvez hoje a gente não consiga ver a grandiosidade disso tudo, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai olhar com gratidão por tudo isso, né? Então, é a gente ser grato até pela situação que desagrada a gente, agradecer pelo aprendizado que a gente tem, né? E depois, se alguém quiser fazer mais algum partilho, se vocês me permitirem, eu achei uma mensagem muito bacana do Momento Espírita. Não sei se você conhece, Andréia, e os colegas também, chama Ser Feliz é uma Decisão. E é uma mensagem que eu gosto bastante, particularmente, porque ela nos retrata muito o poder que a gente tem, né, de definir a nossa perspectiva entre ser feliz, estar feliz ou escolher pela tristeza, né? A gente podia fazer o seguinte, sugestão, a gente termina a rodada da partilha e você encerra com a mensagem, como uma oração, uma reflexão para terminar. O que você acha? Topa? Combinado, eu topo. Então tá bom. O Eduardo estava falando, eu tenho mais um exemplo. É bom ter muitos anos de vida, que você vai ter nos exemplos, né? Quer ver outra coisa? São 2 episódios relacionados para chegar até na minha vida profissional agora. Eu sempre me considerei, sempre não, eu me considerei, boa parte da minha vida, uma pessoa muito estudiosa. Mas isso se deveu por uma perda muito grande. Na 2ª série eu mudei de escola, mudei de cidade, saí do interior de São Paulo, fui para São Paulo capital, enfim, reprovei de ano. Isso foi um choque tão grande. Aquele ano foi terrível, porque quem me conhece bem, não sei se algum de vocês sabe, eu detesto fazer coisa 2 vezes, sabe? Eu não gosto de repetir. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar num emprego que eu tenho que ficar repetindo. E repetir aquele ano foi o fim do mundo para mim, que eu me lembro lá, com meus 8 anos de idade. E eu me lembro, e eu sou teimosa, sempre fui. Eu falei assim, eu nunca mais vou repetir. Então, gente, assim, a estudante que eu fui nasceu naquela perda. Porque, assim, foi tão ruim, foi tão triste ter que fazer aquilo de novo, que eu extrapolei, entendeu? Eu estudava mais naquela série do que eu precisava. Isso foi tão bom que eu virei quase autodidata. Hoje, assim, se você falar um assunto para mim, eu consigo buscar, mas eu aprendi lá, entendeu? Porque eu sabia que eu não ia depender de professor.
porque eu não queria depender, porque eu queria não reprovar de jeito nenhum, então eu tinha que saber buscar. Então, tá vendo, uma perda que no fundo foi um ganho a longo prazo. E a outra, quando eu decidi que eu queria fazer faculdade, eu fui a primeira formada na minha família, né, ter graduação. Então, não tinha cultura na minha família de estudar, mas eu já nasci com isso comigo. Eu sempre, desde pequenininha, falei, eu vou estudar, enfim. E o que eu queria estudar, eu tinha um problema, porque eu trabalho, né, eu trabalhava desde os 14 anos, e minha família não tinha condição, eu não tinha condição de sair para estudar. E o curso que eu queria era o curso de ciência da computação. Na verdade, eu queria até mais que ciência da computação, eu queria a engenharia da computação. Mas, perto da cidade onde eu morava, só dava para fazer ciência da computação, então eu estava contente. Só que era de dia, eu trabalhava, não podia deixar de trabalhar, enfim, não tinha jeito, né? E eu me lembro que eu passei uns 2 anos pré-vestibular, assim, meio rebelada, assim. Nossa, poxa, Deus podia ter me feito nascer numa família que tivesse, não precisava ser rica, mas um pouco. Sabe assim, quando você fica assim, questionando do porquê tinha pessoas que eu conhecia que tinha condição, mas não queria estudar, e eu que queria tanto, não podia. Algo assim, né? E aí, então isso foi para mim um motivo de tristeza, não profunda, por isso que eu não falei dela, mas eu acho que já que nós temos jovens aqui, né, vamos assim, para a gente poder pensar como isso vai se desenrolar ao longo dos anos. Enfim, por falta de opção, não tinha o que fazer, eu escolhi o curso mais próximo daquilo de exatas, que eu poderia fazer, que era noturno, que foi o curso de matemática, licenciatura. Era o que dava para fazer. Era o que eu queria? Não, mas era o que dava para fazer. Eu entrei no curso, gente, falando assim, eu não vou ser professora. Isso era um mantra meu. Eu tô aqui, mas eu não vou ser professora. Qual era a ideia? Mudar de curso. Fazer um ano, depois entendia que ia acontecer alguma coisa que eu ia. Ao longo do curso, fui gostando daquele curso, naquele ano. Chegou no momento de pedir transferência, se eu quisesse, eu decidi que não. Eu optei por fazer outras coisas, por disputar uma bolsa, conseguir parar de trabalhar e ter uma bolsa, enfim. Mas aí falava assim, não, gosto de matemática, mas vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, eu não vou ser professora. O que eu sou hoje, gente? O que eu me tornei? Eu brinco com os meus colegas de que depois que a gente sente o cheiro do pó de giz, não tem mais jeito, vicia, né? Enfim, então a trajetória que foi, eu me rebelei, mas eu vi que Deus tinha toda a minha trajetória, porque eu leio, Gustavo, eu tinha toda a minha trajetória traçada, sabe? Hoje eu vejo isso, porque tudo que foi acontecendo era para acontecer, mas eu não enxerguei como uma alegria. E hoje eu agradeço a profissão que eu tenho, porque eu sou feliz no que eu faço, eu gosto do que eu faço, enfim. Mas eu precisei passar por uma situação que eu não estava contente, eu achava que Deus tinha errado, entende? Deixa eu ler o que o Gustavo falou, gente, porque eu não consegui acompanhar. Peraí. Ó, o Gustavo está dizendo... falei minha vida inteira, então nós somos dois, que não queria ser professor, hoje ele é muito feliz, então... É isso mesmo. É muito difícil a profissão, mas eu acho que é compensadora, né? Então é isso, gente. É outro exemplo aí de que a gente pode falar, eu não queria desse jeito, mas foi desse jeito e Deus sabia infinitamente mais do que eu. Nada é por acaso. Andréia. Márcio, nada por acaso, Valquíria. A matemática te escolheu. Gente, eu amo. Pode falar, Márcio. Ah, sim. Eu tenho para mim aquela velha dicotomia, né? Tristeza, dor, amor, ódio, enfim. Não há como a gente chegar à alegria se a gente não passar pela tristeza, né? Porque a gente é o nosso karma.
Eu tenho que a tristeza é dor, né? E a dor nos desperta para nós que ainda não compreendemos a imperiosa necessidade de crescer, né? Mas não temos ainda a suficiente coragem para nos desprendermos das amarras do que é aceito, do que é conveniente, do que é habitual, o que invariavelmente nos tolhe da alegria. Eu acho que a dor, a gente precisa de entender a dor. Eu acho que foi alguém aqui do grupo que disse, né? Por que comigo? Então a gente tem que, diante da dor, perguntar: o que essa dor está querendo me ensinar? O que ela está querendo me dizer? Não é? E não se sentir uma pessoa triste. É uma pessoa que está passando por uma tristeza, porque tudo passa, né? Nós não nascemos para ficar tristes. O nosso futuro é a alegria, é a felicidade. E a gente que é responsável por isso. Nós não podemos ficar na dependência dos outros nos fazerem felizes, né? Assim como também nós não podemos encarar a tristeza como um objeto de uso pessoal. Ela está ali, mas vamos deixar ela ali quietinha, e quando ela chega, ela machuca, ela nos desperta. Então a gente tem que estar atento aos momentos de tristeza e principalmente aos de alegria, não é? Porque a antítese de uma corresponde à vitória da outra. A gente tem que estar alegre, nos resguardando, nos fortalecendo para os momentos de tristeza. Obrigado. É isso mesmo, Márcio. Triste ou alegre, lutamos pela alegria, mas nos permitamos ser tristes. O que nós não podemos ser é indiferentes, não é verdade? Morno. Isso nós não podemos nos permitir, porque você está indiferente à situação, você está desligado, né? E aí? É isso? Encerramos? O Eduardo vai encerrar ou alguém mais gostaria de falar? André, se permitir, eu só queria complementar Sim. Inclusive do texto, quando ele diz alegrai-vos, né, que a chegada do reino de Deus, que ele está dentro de nós. Eu pego muito isso daí, numa questão, eu faço uma comparação com uma semente. Quando você olha a semente, né, muitas vezes você olha simplesmente uma semente, e depois ela se transforma numa árvore, o potencial que tem ali, né, olha toda a maravilha, toda a beleza, né, tudo que tem ali, então o universo. Então, quando você diz, né, que está dentro de nós, então eu acho legal a gente olhar dessa maneira, porque muitas vezes a gente olha para a gente como se a gente fosse uma semente, né? Não dá tanta fala, nossa, essa coisinha aqui, como que eu vou conseguir? Mas aí é justamente, assim como ela tem que ser regada, alimentada, a gente também tem que fazer isso, para conseguir chegar nessa tal felicidade, né? Então vamos procurar coisas, vamos estudar, né? Vamos melhorar, né? Vamos errar? Vamos, muito. Mas sempre com aquela esperança de que um dia me tornarei uma bela árvore, né? Então, eu só queria deixar isso daí. Muito legal, muito bom mesmo. E Deus já nos vê como essa árvore, viu? Frutificando. Nós é que não nos vemos, mas Ele já nos vê. Antes de você falar, então, Eduardo, para encerrar, viu, seu Márcio? É por isso, na sua fala, que o próximo capítulo, como é que chama? Jesus e coragem. Aí é a coragem que nós vamos ter de ser felizes. Por isso que tem que querer. Depois de querer, a coragem de ser, né? De se transformar, né, o Fernando, na metáfora da árvore, a semente tem que morrer para a árvore nascer, né?
ela tem que ser jogada na cova escura, não é isso? Jesus fala do grão de mostarda, na cova escura, e ela tem que morrer, ou seja, ela vai passar por aquela transformação para ela ser árvore, vencer a terra, para ela né, brotar, enfim, e seguir o seu potencial. Vai lá, Eduardo. Muitos vão dizer que não é só alegria, lógico, que nem agora mesmo. Peguei exemplo, o Pantanal pegou fogo, aí destruiu minha casa. Mas são pontos de vista. Até isso a gente também tem que enxergar que, né, que é o copo vazio, o copo cheio. Depende do seu humor, não é isso que dizem? Se estiver bem humorado, ele tá meio cheio. Se estiver num dia não tão favorável, talvez você vai enxergar ele meio vazio. Mas então eu acho que é isso daí mesmo. A história budista, lá, a história do Eduardo, olha lá. É pouquinho. É a história da vaquinha. Vocês conhecem a história da vaquinha? Que tava, né, Conhece? Era assim, ó. Tinha uma família que tinha só uma vaquinha, viu? O Ronaldo fez assim, então eu vou contar para você, Ronaldo, você não conhece. Eles tinham só uma vaquinha, então daquela vaquinha era o sustento deles, né? Então eles tomavam leite, o excedente eles trocavam por outras coisas e viviam em função daquela, ou seja, daquela vaca. Então uma pobreza extrema. Um dia um mestre budista, caminhando, né, com seu discípulo, eles passam por esse lugar e pede pouso ali naquela casa e eles acolhem. Quando é no outro dia de manhã, e o mestre, então, percebeu toda aquela dinâmica, que eles viviam em função da vaca. Que o mestre fala assim para o discípulo, ó, vai lá e empurra a vaca no precipício. O discípulo quase morreu, né? Mas como, mestre? Nós vamos fazer isso? Eles acolhem a gente aqui e nós vamos retribuir, agradecer e tirando a única coisa que dá sustento para eles. Você obedece. Faz o que eu estou mandando, porque os mestres budistas são desse jeito, você não tem que questionar no começo, né? O discípulo não questiona. Bom, fez. Foi lá e empurrou a vaca. E seguiram o caminho deles. Aquilo nunca mais saiu da mente do discípulo, ele se sentiu culpado, né? E passou os anos, passou muitos anos. Um dia a consciência dele doeu, ele também se tornou um mestre, enfim, a consciência dele doeu. O que ele resolveu? Voltar lá naquele lugar e contar, pelo menos confessar o que ele tinha feito. Quando ele chega lá, naquele lugar, a casinha não existia mais, tinha uma coisa grande, uma fazenda bem cuidada, enfim. Ele falou, pronto, tá vendo? Tiveram até que vender o terreno, perderam tudo, tiveram que vender, o outro comprou e tá aí. Aí ele vai e tal, entra, começa a sapiar, ele percebeu que era a mesma família. Aí no que ele descobre, ele não chegou a contar, porque eles começaram a falar, não, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas nossa vaquinha. Que ele falou assim, olha, eu estive aqui há tanto tempo atrás, né? Tá tudo tão diferente. Ele foi sapiando, tá tudo tão diferente. Sim, então, logo depois que vocês foram embora, a vaquinha sumiu. A gente não sabe o que aconteceu. Aí nós ficamos desesperados, tal, porque era a única coisa de onde a gente tirava o sustento. Mas aí, como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente resolveu fazer isso. Aí começaram a contar, né? A gente resolveu plantar não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. E aí foi crescendo, crescendo, a gente fez essa fazenda. Então, no fundo, foi até bom que a vaca sumiu. Então, aí que ele entendeu onde o mestre queria chegar. A vaca era o ponto onde ele se apoiava, era a zona de conforto. Quando a zona de conforto deles foi tirada, eles aprenderam a fazer diferente e prosperou. Então, o que era motivo de tristeza virou um motivo de prosperidade, de alegria. Vai lá, Eduardo. Fique com essa reflexão. Você está disposto a jogar sua vaca do precipício? Talvez a gente não quer perder a vaquinha, mas quem não quer a fazenda, né? Então, uma reflexão boa, né? Acho oportuno também compartilhar uma música que chama Mantra da Alegria. Depois eu vou pôr no grupo o link do YouTube, que eu acho muito bacana e sempre que eu preciso eu ouço e eleva a vibração. Agora eu vou fazer a leitura, então. É uma mensagem bem bacana, tem a reflexão do momento espírita, tá? Ser feliz é uma decisão. Uma senhora
de 92 anos, delicada, bem vestida, com o cabelo bem penteado e um semblante calmo, precisou se mudar para uma casa de repouso. Seu marido havia falecido recentemente e a mudança se fez necessária, pois ela era deficiente visual e não havia quem pudesse ampará-la em seu lar. Uma neta dedicada a acompanhou. Após algum tempo, aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto estava pronto. Enquanto caminhavam lentamente até o elevador, a neta, que já havia vistoriado os aposentos, fez-lhe uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as flores na cortina da janela. A senhora sorriu docemente e disse com entusiasmo: "Eu adorei." Mas a senhora nem chegou no quarto, observou a enfermeira. Ela não a deixou continuar e acrescentou: "A felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não, não depende de como os móveis estão arranjados, e sim de como eu os arranjo em minha mente. E eu já me decidi gostar dele." E continuou: "É uma decisão que tomo a cada manhã quando acordo. Eu tenho uma escolha. Posso passar o dia na cama, remoendo as dificuldades que tenho com as partes de meu corpo que não funcionam há muito tempo, ou posso sair da cama e ser grata por mais esse dia. Cada dia é um presente, e meus olhos se abrem para o novo dia das memórias felizes que armazenei. A velhice é como uma conta no banco, minha filha, de onde você só retira o que colocou antes." A lição de uma pessoa idosa e sem a visão dos olhos físicos é de grande profundidade e contém ensinamentos valiosos. E o primeiro deles é que a felicidade é uma decisão pessoal. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Cada pessoa tem, na intimidade, o potencial de armazenar as belezas que deseja ver em sua tela mental, ainda que, ao seu redor, a paisagem seja deprimente. Para isso, é preciso construir um mundo de felicidade nesse banco de lembranças que Deus ofereceu a cada um de seus filhos. E quando se constrói um mundo de paz e felicidade, portas adentro da alma, é possível compartilhar essa realidade com aqueles que nos cercam. Assim é que, se não temos em nossa vida os enfeites que desejamos, arranjemos tudo isso em nossa mente. É uma forma de ver as coisas com um olhar positivo e otimista. Além disso, como toda criação começa na mente, é bem possível que venhamos a concretizar esse sonho alimentado na alma. Comece sem demora a depositar felicidade na conta do banco das suas lembranças, para poder resgatar sempre que desejar. Se você abrir a janela pela manhã e seus olhos físicos puderem ver apenas paisagens deprimentes, abra as janelas da alma e contemple um jardim em flor. Respire fundo e sinta o perfume de jasmim, de rosas e cravos. Ouça o canto dos pássaros que voam, ligeiros pelo ar. Perceba a brisa acariciando seu rosto e curta a melodia dos grilos e as cigarras que cantam para alegrar suas horas. Decida ser feliz, ainda que seja uma felicidade que só você pode sentir. E lembre-se sempre, a felicidade não depende de como as coisas estão arranjadas, mas de como você as arranja na sua mente. Essa é a mensagem. Muito bom mesmo. Recomendo o canal, o site, na verdade, né? Momento Espírita, para quem não conhece, momento.com.br, porque tem muita mensagem bacana, assim, da reflexão. Isso mesmo. A Valquíria estava pedindo para você compartilhar lá no grupo. Tá, Joia? Eu vou mandar ela também. Pode deixar. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana, muita coragem,
porque a semana que vem vamos falar sobre Jesus e coragem. Ótima semana para todos, grande beijo. Agradeço a presença de todos vocês.